Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aos poucos aí evoluindo no nosso conhecimento e cumprindo a nossa grade para aquilo que era disposto para esse semestre, tá? Na aula de hoje nós vamos trabalhar as concorrências, né, e o governo no mercado, né? Mas antes da gente trabalhar os conceitos de hoje, nós vamos precisar corrigir as atividades da semana passada, né? A aula de hoje, para quem está acompanhando pelo PDF, elas estão na página 84 a 119 e para quem está acompanhando no livro físico, da página 78 a 110. Vamos fazer a atividade da semana passada, né? Explica o curto prazo para a visão de produção na economia, né? Curto prazo é a mudança que pode ser realizada em apenas um fator de produção, né? Nós vimos isso naquele exemplo da padaria que eu dei para vocês, porque a padaria a gente marcava ela num primeiro momento em que eu tinha um único atendente, o movimento aumentava um pouco, eu chamava o meu segundo atendente, né? Mas isso eu estou mexendo exclusivamente no fator de produção trabalho, né? E esse fator de produção trabalho, quando eu consigo trabalhar simplesmente no fator de produção para o sistema de produção, nós falamos que isso é curto prazo, né? A definição de curto e longo prazo e nada tem a ver com o tempo, né? Explica o longo prazo para a visão de produção da economia, né? O longo prazo, ao contrário do curto prazo, é a mudança na produção, tá? Em seu modelo, tá? Como na disposição de maquinários, layout ou mudança de processo, né? Ele depende de uma reforma muito mais ampla do que simplesmente alocação de mão de obra, né? Automaticamente, quando eu preciso me empenhar para fazer uma modificação um pouco maior do que isso, eu estou falando automaticamente de longo prazo, né? Vamos lá, quais são as etapas de produção? Aqui eu coloquei a resposta um pouco mais completa, mas percebam que eu pergunto somente quais são as etapas. Então bastava você responder função de produção crescente, função de produção de retornos decrescentes e função de produção de retornos negativos, né? Mas eu vou explicar isso para você, tá? A função de produção crescente, ela é quando a gente consegue ter um ganho, tá, maior com a alocação daquele recurso mão de obra, né? A função decrescente, eu vou adicionando novos trabalhadores, tá, para garantir esse aumento de produção, só que eu já não consigo ter um aumento do custo, uma diminuição, né, do custo unitário, como eu consigo num processo de produção crescente, né? E os retornos negativos é quando eu não consigo mas mesmo que eu coloque mais gente, eu não consigo aumentar a minha capacidade nem reduzir o meu custo de produção, né? O meu custo fixo. Tá? Vamos para a aula de hoje. Percebam que a atividade era bem simples, né? As concorrências perfeitas, elas existem de forma didática, né? Para que elas consigam existir uma concorrência perfeita, eu preciso, e o que nós estudamos até hoje foram as concorrências perfeitas, tá? Então, na aula de hoje eu vou desconstruir alguns conceitos com vocês, mas que vocês vão ver que sem esses conceitos, se a gente não tivesse trabalhado esses conceitos lá atrás, nós não conseguiríamos evoluir no pensamento econômico, né? E para isso a gente vai, eu vou neste slide tentar desconstruir alguns conceitos, mostrando que eles não existem no mercado real, né? O primeiro fator para a existência de um mercado perfeito, ele está nos consumidores e produtores terem conhecimento daquele mercado. Ele tem que conhecer perfeitamente aquele sistema de produção e optar por ele existir ou não. Vamos pegar um exemplo disso? Imaginem aqui comigo um carrinho de lanche que está aí na esquina da sua casa que você costuma consumir dele, tá? E vamos comparar esse mercado de lanche com o mercado de uma grande rede de fast food. Se vocês pesquisarem aí, a gente acha que os lanches são lanches, né? O hambúrguer é hambúrguer. Não há diferença entre eles, né? Muito embora a gente saiba que o McDonald's, por exemplo, tem um sistema de produção muito mais ágil, né? E distribuído, que eles conseguem fazer muito mais lanche num menor tempo,
né? E com isso diminuem o seu custo unitário e conseguem até aumentar o seu ganho em relação ao carrinho de lanche aí da sua casa, mas nós não sabemos, por exemplo, como que é feito a batata deles ou o hambúrguer deles. Recentemente o McDonald's teve um problema na Europa muito grande relacionado a um determinado produto, que eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, que compunha o hambúrguer deles, tá? E foi questionado na justiça que esse hambúrguer poderia dar alguma complicação de saúde, né? E com isso a justiça proibiu o McDonald's de colocar esse produto na concepção do seu hambúrguer. Mas até antes de existir esta decisão judicial, nós não sabíamos da existência desse produto no hambúrguer, né? Assim como também nós não podemos nem comparar se eu posso comprar da esquina de casa, que esse mesmo produto também não está lá presente, né? E normalmente esses produtos são colocados de forma a ampliar o seu prazo de validade, aproveitamento às vezes de carne de uma pior qualidade, e algumas coisas desse tipo, né? A economia de escala às vezes obriga determinados produtos serem modificados e a gente desconhece. Vamos pegar um outro exemplo, agora não mais no mercado de lanches, vamos falar do mercado de tênis, né? Em 2015, se eu não me engano, tá? Se não foi em 2015, muito próximo disso, a Nike teve um problema seríssimo, né? Em que ela foi implicada numa matéria jornalística que ela se utilizava de mão de obra escrava para a confecção de seus tênis, né? Foi um rebuliço muito grande, né? Nós não conhecíamos essa utilização e consumíamos o tênis da Nike, tá? E isso faz com que as atividades que nós não tenhamos conhecimento, né? Tanto os consumidores como os produtores, os concorrentes, dessas artimanhas para a concorrência nesse mercado, né? Então, automaticamente, nós não podemos falar que o McDonald's concorre com o carrinho de lanche da esquina da sua casa. Nós não podemos falar que a Nike concorre com os calçados nossos de Franca, né? Porque eles atuam em mercados totalmente diferentes. Nós vamos aprofundar isso um pouquinho na aula de hoje, né? As empresas poderem entrar e sair do mercado sem barreiras. Percebam que isso não é uma verdade também. Qual a dificuldade que existe para a migração de um mercado para outro? Digamos que num determinado momento, eu perceba que o mercado de calçados está muito aquecido. Então, eu vou lá, alugo um ponto, né, monto aquele ponto, compro estoque, contrato pessoas, treino pessoas, né, e boto lá minha loja para funcionar. 5 anos depois, eu percebo que o mercado já não está mais tão bom quanto estava antes, tá? Eu tenho uma dificuldade para entrar porque, possivelmente, como eu não tenho histórico, eu não vou conseguir um financiamento para poder entrar. E na hora de sair, eu vou ter um estoque que eu não vou conseguir vender por um preço de mercado, para que eu possa pegar aquele meu dinheiro que está alocado naquela produção ou naquele mercado e alocar ele em outro. Ou seja, essa dificuldade de entrada e saída de mercados acaba nos tirando da situação de uma concorrência perfeita. Porque o que se espera na concorrência perfeita? Qual era o pensamento de Adam Smith nesse momento? Se o mercado está extremamente atrativo, eu vou chamar pessoas e aquele preço está muito alto, eu vou atrair pessoas para investir naquele mercado, né? E com isso vai fazer com que o preço abaixe, tá? E isso não é muito também verdade, porque às vezes eu estou com o meu capital investido num outro mercado e eu não consigo sair desse mercado de uma forma muito fácil, né? Os produtos não são idênticos, né? Para a gente ter uma concorrência perfeita, para que eu compare o hambúrguer do McDonald's com o carrinho da esquina e falar que esse é um mercado exclusivo, é um mercado que eles concorrem entre si, os produtos deveriam ser idênticos e nós sabemos que não são, né? As empresas cada vez mais procuram nichos aonde os seus produtos não podem ser comparados, né? Perceba as empresas celulares, cada uma tem a sua tecnologia
e procuram estar fazendo um processo para que elas sejam únicas no mercado, tá? Ou seja, você não tem como comparar um produto com outro. Os produtos não são idênticos, tá? E para a gente ter também uma concorrência perfeita, eu preciso ter muitos produtores e muitos consumidores nessa mesma área, tá? Eu não posso ter um mercado sob a influência de um de um único produtor, tá? E isso traz uma dificuldade muito grande para que a gente tenha as concorrências perfeitas, né? A evolução do capitalismo financista faz com que o capital esteja presente na mão de muito poucas pessoas, tá? E aí nós vamos ver alguns exemplos de concorrência imperfeita, né? A concorrência no curto prazo, ela é aquela que eu posso simplesmente mexer no fator de produção, trabalho. Eu não necessariamente eu preciso alterar, né, os meus maquinários, tá? Eu só consigo. Aumentou a demanda, eu contrato mais gente. Diminuiu a demanda, eu demito um pouco de pessoas, tá? Quando eu falo isso, a gente está falando de concorrência de curto prazo, quando a decisão depende única e exclusivamente de pessoas, né? Na concorrência perfeita, ela nos fornece exemplos de estruturas de mercados que realmente existem, né? Então, por exemplo, vamos fazer aqui uma comparação. Eu coloquei duas fotos aqui, duas barbearias, tá? Então, numa economia perfeita, a barbearia Brasil e a barbearia do Joãozinho estariam concorrendo entre si, tá? Só que nós sabemos que isso não existe, tá? Tivemos, por exemplo, nesse ramo de barbearia, uma gourmetização, né? É um termo que ficou em moda aí nos negócios, né? E criou-se as super barbearias, né? Essa barbearia aqui não concorre no mesmo mercado que esta barbearia do Joãozinho e da barbearia Brasil, né? Mas ela nos fornece exemplos, né? Opa, eu preciso aqui ampliar um pouco o meu custo, então, né? Eu preciso atrair para poder vender o meu produto um pouco mais caro. Então, qual o mercado que eu vou atrair? Eu vou fazer um processo de diferenciação, né, para que isso eu consiga ter uma melhor resposta para as atividades, de atividades nesse sentido. Eu estou desligando o WhatsApp aqui só para ele não... Vamos lá, então. Né? Então, essa concorrência perfeita, ela nos fornece esse exemplo de estrutura de mercados que efetivamente existam, tá? Ela serve para que a gente pense, tá? Mas nós temos que ter em mente que essas concorrências perfeitas, né, que seria isso aqui, todos eles são iguais, então eu posso comparar. Se eu entro aqui o corte está 10, eu entro aqui o corte está 15, os cortes são os mesmos, elas estão trabalhando no mesmo segmento, coisa que não é uma realidade, né? Mas ela serve para que a gente consiga refletir sobre a abordagem dos mercados, tá? Tipo de concorrência imperfeita. Nós temos aqui alguns monopólios, tá? Esses monopólios, o que são monopólios? Eu tenho uma única empresa que atende este mercado com diversos compradores. Por que o monopólio ele pode prejudicar esse processo, tá? Porque se eu tenho uma única empresa que domina esse mercado, automaticamente eu tenho um aspecto muito maior de interferência de preço desse produto, né? Vocês lembram que eu falei para vocês da divergência existente há umas 2 aulas atrás, a divergência existente entre os economistas ao falarem que o preço refletia a referência do mercado, né? Esse monopólio ele é interferido por uma série de outras coisas. É ela que dita as regras para esse mercado. Automaticamente, eu não tenho muitos vendedores e eu tenho uma interferência de mercado, então eu não tenho uma concorrência perfeita, e sim uma concorrência imperfeita, né? Um segundo tópico que nós vamos ter aqui são os oligopólios, né? Eu tenho muitos fabricantes para poucos compradores. Vamos dar alguns exemplos de oligopólio? Nós temos aí pouquíssimos compradores,
pouquíssimos abatedores de aves, mas nós temos diversos produtores. São esses abatedouros que, de uma certa forma, determinam os conceitos de funcionamento desses mercados, né? Ou seja, eu não tenho uma concorrência perfeita, né? Eu tenho uma interferência, só que diferente do monopólio, quem interfere nesta referência são os compradores e não os vendedores, né? Vamos seguir em frente, né? Domínio de mercado, né? Nós vamos ter aí determinadas situações que geram domínios de mercado. Uma das formas dela é o conluio, né? O conluio, eu compartilho com pessoas que atuam naquele segmento, a fim de diminuir a quantidade disponível no mercado para que esse preço suba, tá? Isto é proibido em diversos países, mas existe a prática, tá? E que interfere num processo de mercado perfeito, né? Onde cada uma das pessoas estão tomando as atitudes, e isso seria o mercado perfeito, de acordo com seus interesses, né? Então elas diminuem essa quantidade para poder aumentar esse preço, né? Uma outra situação são as formações de cartéis, né? O livro, inclusive, traz um exemplo da OBEP, que é um aglomerado de empresas que trabalham em conjunto no fornecimento de petróleo no mundo, né? E, na verdade, é esta empresa que acaba vendendo a situação. Isso é um cartel, isso é uma prática proibida no mercado brasileiro, né? Mas existe a formação dela no mundo. É importante que vocês tenham essa noção desses domínios de mercado, tá? Os oligopólios e preços, né? De uma certa forma, quando eu tenho essa história dos oligopólios, tem esse processo da liderança. Algumas empresas acabam fazendo um processo de determinar os seus preços, né, um pouco antes até, né, para que aquelas pessoas que o seguem consigam determinar o preço a ser estabelecido, né? E isso faz com que a situação mude, né? Eles determinem os seus processos no mercado, né? Uma outra situação que nós vamos ter aí é a situação da guerra dos preços, né? Simplesmente eu vou ter um processo de uma guerra de preço a partir do momento em que um desses seguidores, que ele não é o número 1 do mercado, ele resolve entrar numa concorrência por esse preço. E aí eu vou continuar tendo oligopólio, mas eu vou ter essa guerra de preços estabelecida em busca de um mercado perfeito, né? Muito embora eu não vá ter essa situação do mercado perfeito, né? E vocês lembram que eu falei para vocês também da situação da diferenciação, né? Em que constantemente as empresas procuram se diferenciar no mercado para que elas consigam concorrer num outro mercado que não aquele principal da qual ela está estabelecida, né? Vamos lá? Os aumentos de preço do monopólio, né? Normalmente os monopólios acabam fazendo um processo de controle desses principais recursos. Esses controles dos principais recursos estabelecem, vamos dizer lá, a própria situação das empresas que eu falei para vocês que seguram, né, que detêm o processo da compra das aves, né? Ele faz esse controle de recursos e automaticamente ninguém consegue produzir aquele produto mais, tá? Porque ele detém o controle da principal matéria-prima para a concorrência naquele produto, né? E ele faz um processo de aumento virtual desse preço através do monopólio, né? E por fim, nós vamos falar das atuações do governo no mercado, né? O governo, ele pode entrar no mercado de uma forma a fazer um processo de concorrência e regulamentação e regulação desses mercados, né? E quais são essas formas, tá? Ele pode fazer controle de preços, tetos, né? Isso tanto para teto quanto para piso, né? Uma variável que a gente vai ter para piso aí, por exemplo, que é controle de preço, é estabelecido
por exemplo, pelo salário mínimo. Esse salário mínimo, ele é um controle do mercado para poder, um controle do governo para poder estabelecer os critérios dos controles de preço, né? E para tetos, ele estabelece um teto máximo para a situação. Isso traz preços variáveis, né? Traz uma interferência estatal e que não é um processo de um controle perfeito, né? Nós temos aí o governo tarifando determinadas situações para proteger os seus produtos ou fornecendo subsídios de forma a facilitar os seus processos de produção, né? Isso também é uma outra forma de atuação do governo no mercado, né? E, por fim, nós vamos ter aí o governo agindo em alguns processos de falhas no mercado. Hoje, um belo exemplo de falhas no mercado, nós podemos ir para as empresas de telecomunicação. As empresas de telecomunicação, quando vieram para o Brasil, normalmente eram empresas estatais, em que o governo entrou com um processo de organização dessas entradas no mercado, né? Porque isso dependia de um custo muito alto para investimento e que nenhum capital privado iria fazer isso, né? Isso gera processos de falhas no mercado que dificultam a atuação da autorregulamentação do mercado e que faz com que o governo participe desse mercado, tá? Bem, a aula de hoje era isso, tá? Qualquer coisa, eu tô lá nos grupos de WhatsApp, temos lá mais 3 questões para a data de hoje, tá? E espero vocês na semana que vem.